que é Maria? Foi. Hein? Peraí. Peraí. Oi? Eu que tinha que atualizar aqui, Maria Rosa. Vamos lá então, né? Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 16ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Ibitiara. Cumprimentando a todos os membros da mesa, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos os visitantes, registrando aí a presença do ex-prefeito Juarez, também do secretário municipal de Agricultura Álvaro, todos os nossos colaboradores, a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e também pela transmissão da Rádio FM Macaúbas, em todo o território do município de Ibitiara. Eu passo a palavra agora a Thaídes para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Neste momento estarei fazendo a leitura da ata da 15ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 22ª legislatura. Aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 9 horas, na sede do Poder Legislativo de Ibitiara, no plenário Dr. José Edmundo Pereira dos Santos, reuniram-se os vereadores Joilson Pereira Lopes, vice-presidente, José Luiz Pereira, primeiro secretário, Sebastiana Santos Araújo, segunda secretária, Dilma Maria da Silva Lemos e Maria Rosa de Oliveira Silva, estando ausentes, com justificativas, os vereadores Sivaldo José Amorim de Macedo, Narciso José da Silva Júnior, Juarez Santos e Miguel Azevedo de Oliveira. Invocando a proteção de Deus, o presidente em exercício declarou aberta a sessão, cumprimentou os presentes e solicitou ao assessor legislativo a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida e aprovada, bem como da ordem do dia, que teve por base a primeira votação do projeto de lei de número 5 de 2025, que institui o dia e a Semana Municipal de Doação de Sangue no município de Ibitiara, Bahia, e da outras providências, de autoria da vereadora Sebastiana Santos Araújo, além da indicação de número 164 de 2025, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de reforma do cemitério da comunidade de Lagoa de Baixo, da indicação de número 165 de 2025, que indica ao senhor prefeito municipal a abertura ou melhoria da estrada vicinal que liga Lagoa de Dionísio ao povoado de Lagoa de Baixo, com o objetivo de oferecer alternativa segura para mobilidade e práticas esportivas, e da indicação de número 166 de 2025, que indica ao senhor prefeito municipal a construção de quebra-molas no povoado de Caldeirão, em pontos estratégicos de risco de acidente. Todas de autoria da vereadora Sebastiana Santos Araújo. O presidente em exercício abriu as inscrições para o uso da palavra em grande expediente. Com a palavra, a vereadora Sebastiana Santos Araújo iniciou enfatizando a importância do seu projeto, dizendo que incentivar a doação de sangue é trabalhar a solidariedade e a empatia. Informou ainda que encaminhou ofício ao secretário de Saúde, solicitando o transporte para os pacientes dos postos de saúde familiar, PSFs, da zona rural que desejarem doar sangue. Em seguida, justificou a indicação 164, explicando que a comunidade tem cobrado a reforma do cemitério, e a indicação 166, destacando que a construção de quebra-molas no povoado de Caldeirão é de extrema necessidade para manter a segurança local. Na sequência, apresentou indicações verbais. A primeira, para a criação de uma sala da mulher, a fim de ofertar atendimentos psicológicos e voltados à saúde em geral. A segunda, referente à construção de uma quadra poliesportiva em Lagoa de Baixo. Além disso, solicitou providências para a conclusão da Praça do Povoado de Umburana, com a construção de quiosque e área de lazer.
Questionou ao gestor municipal sobre o início do atendimento no PSF do povoado Deserto, agradecendo ao mesmo pela limpeza da guarda pública local e solicitando a construção de uma barragem na localidade. Parabenizou a gestão pelo espaço do Centro de Atendimento Especializado, sugerindo a aquisição de brinquedos para a formação de uma área de lazer, bem como a construção de uma quadra para aproveitamento do espaço. Reforçou ainda o pedido de reforma do cemitério do Deserto, a indicação para a contratação de professor de Libras, especialmente no povoado de Mocambo, onde há aluno surdo, ressaltando, porém, a necessidade de mapeamento em todo o município. Solicitou a manutenção da iluminação pública na Lagoa Dionísio, a limpeza de tanques e a manutenção das estradas vicinais em todo o município, sugerindo inclusive a elaboração e divulgação de um planejamento. Por fim, leu um texto referente ao Agosto Lilás, reforçando a importância da campanha de combate à violência contra a mulher e sugerindo a realização de uma conferência sobre o tema. Em seguida, a vereadora Dilma Maria da Silva Lemos fez o uso da palavra, iniciando com apoio à fala da vereadora Sebastiana, destacando que também apoia a proposta da Conferência sobre Violência contra a Mulher, reafirmando seu compromisso com as mulheres por meio da realização de rodas de conversa voltadas à saúde e escuta ativa. Em seguida, apresentou indicação verbal para a manutenção da iluminação pública na Rua Conselheiro Dias, no povoado de Lagoa Dionísio. Reforçou as seguintes indicações: manutenção de todas as estradas do município, instalação de ponto de ônibus no bairro Moreira e construção de uma praça com quiosque e calçamento de ruas, reforma do cemitério de Barreiros. Cobrou da gestão a substituição do veículo utilizado no transporte do tratamento fora de domicílio, TFD, alegando que, nas atuais condições, existe risco de tragédias com os pacientes. Ressaltou ainda que já havia feito indicação anterior para a contratação de professor de Libras e que também cobrou providências da secretária de Educação. Na sequência, apresentou denúncias de possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. Informou que, no mês de abril, foram pagos R$ 396.870 à empresa Vale Verde para o pagamento de 4.155 horas médicas, questionando como esse valor seria possível diante do número reduzido de PSFs e considerando que há apenas um médico por unidade, o que exigiria a atuação de ao menos 26 médicos em carga horária integral. Questionou ainda outro repasse, também no mês de abril, de R$ 325.790 à empresa Evidência, referentes a 20.000 horas destinadas ao pagamento de 125 motoristas terceirizados, considerando o valor excessivo e cobrando da gestão explicações e transparência. Por último, reforçou que todas as suas denúncias apresentadas em sessão são encaminhadas ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Com a palavra, a vereadora Maria Rosa de Oliveira Silva iniciou manifestando apoio à proposta da conferência voltada ao combate à violência contra a mulher, destacando que já foram realizados eventos com esse objetivo, inclusive nesta Casa Legislativa. Na sequência, cobrou a execução das seguintes indicações: construção de praça e perfuração de poço artesiano na comunidade de Nos Convens, pavimentações asfálticas e construção de mais quebra-molas na sede do município. O presidente em exercício informou que a sessão anterior não foi transmitida pelo rádio FM Macaúbas devido à necessidade de análise jurídica, mas que a situação já foi regularizada. Em seguida, apresentou indicação verbal para a construção de uma piscina na Escola Municipal do Povoado de Mocambo, a fim de incentivar a prática esportiva da natação e proporcionar lazer aos estudantes. Dando prosseguimento à sessão, foi concedida a palavra ao cidadão Gileno Araújo, morador da comunidade de Mocambo, que utilizou a tribuna para solicitar à gestão e aos vereadores a criação de uma linha de transporte público entre a sua localidade e a sede do município, relatando a dificuldade enfrentada por ele e outros moradores para se deslocarem até a cidade. Terminadas as falas, o presidente em exercício segue para o processo da primeira votação do projeto de lei de número 5 de 2025,
o qual foi votado e aprovado por unanimidade e fica aguardando a aprovação em segunda votação. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, que, para constar, a presente ata foi redigida e assinada por mim, Ataídes Miguel da Silva, assessor legislativo, e também vai assinada pelos vereadores presentes. Plenário Dr. José Edmundo Pereira dos Santos, aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2025. Nesse momento, estarei fazendo a leitura da ordem do dia desta sessão plenária. Temos como propositura a primeira votação do projeto de lei de número 9 de 2025, que altera as leis número 147 de 2023 e 232 de 2021, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, como abaixo se indique e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. E a votação do requerimento de número 12 de 2025, que requer a realização de uma sessão especial em parceria com o Centro Professora Maria Helena para apresentar os resultados das ações desenvolvidas pelo mesmo, bem como promover uma discussão ampliada sobre a educação especial no município de Ibitiara, de autoria do vereador Sivaldo José Amorim de Macedo. Obrigado, Ataídes. Eu já vou abrir as inscrições aí aos nobres colegas vereadores e vereadoras, que veio para o grande expediente. Eu gostaria já de pedir a todos o consenso para que nós votássemos hoje, em regime de urgência, o projeto de lei em pauta, que é o projeto de lei número 9 de 2025, que dispõe sobre a alteração da composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, né? Esse conselho tinha uma outra composição, mas devido à legislação ele teve que se adequar, e nós temos urgência, né? Está aí a presença do secretário Álvaro, que está à disposição também para quaisquer esclarecimentos. Nós estamos na eminência de alguns projetos, né, do município, na área de agricultura, e precisa ativar o conselho. Nessa circunstância, a gente precisa que ele seja adequado à nova legislação. Então, eu pediria aqui a todos o consenso para a gente votar hoje em regime de urgência. Tá? É só a composição, as pessoas que vão fazer parte, né? As composições, né? Sociedade civil e representantes do poder público, né? É bem sucinto aí o projeto, está à disposição de vocês. Altera, enquanto isso vocês vão fazendo a inscrição, viu? Está já aberto aí. Altera as definições trazidas pelas leis 147 de 2013 e 232 de 2021. A composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, CMDS. A partir desta data, o CMDS terá sua composição definida por reunião e votação interna de seus conselheiros, sendo regulamentada por decreto. A composição será da seguinte forma: 3 representantes do Poder Público Municipal e 7 representantes da sociedade civil, seguindo assim as diretrizes do Estado, que diz no mínimo 2/3 dos conselheiros da sociedade civil, né? Então, amplia a participação da sociedade civil no Conselho Municipal. E a gente precisa votar porque tem uma certa urgência em fazer essa adequação para que o município não perca algumas propostas, alguns projetos na área rural. Tá certo? E aí está autorizada a inscrição dos nobres colegas. Isso, também já estão com os pareceres, né, jurídicos da comissão.
Só 2 inscritos até o momento. 3, 4, agora foi. Todos inscritos. Então, pela ordem, a vereadora Dilma Maria. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do seu presidente, demais vereadores e vereadora. Cumprimento os nossos visitantes, ex-prefeito Juarez, secretário Álvaro e nossos colaboradores desta casa. Seu presidente, hoje eu inicio a minha fala aqui falando assim de um assunto assim muito delicado que nós já debatemos nessa casa, né? Saúde em primeiro lugar, e isso é indiscutível. Venho falar aqui a respeito de um paciente autista, seu presidente, que a gente preza tanto, né? A gente fala tanto. Nós temos um centrinho ali que está dando atendimento aos autistas. Temos algumas falhas ainda, mas aos poucos vão se ajustando, eu espero, né, para a gente dar um apoio maior a esses pacientes, né, que são pacientes que têm seus direitos garantidos por lei e que o município, em hipótese alguma, pode negligenciar, né. Falo aqui exclusivamente de um paciente da região da Caatinga, dos Três Paus, que me passou toda a trajetória dele, né, a família. E assim, seu presidente, eu estou vendo que não está tendo o acompanhamento que ele precisa, que ele tem direito, né? Inclusive, esse paciente hoje, falo exclusivamente de hoje, faltou a consulta por falta de transporte, porque não teve transporte para levar o paciente, trazer o paciente até aqui e daqui até Ceabra. E esse paciente ficou sem ir na consulta hoje. Inclusive, a família agora está preocupada, porque tem outra consulta sexta-feira e outra consulta na segunda-feira. E aí? Simplesmente, o motorista, que é o encarregado de trazê-lo para cá, para Ibitiara, para o acompanhamento aqui no centrinho, disse que estava aguardando ver o que é que o secretário ou o prefeito falava para disponibilizar esse transporte até Ceabra. Ficou aguardando e não foi disponibilizado. Ele teve o atendimento, o acompanhamento dele aqui no centrinho. A última consulta dele foi em agosto, se não me engano, setembro. Depois veio o fechamento, né, até iniciar, e aí, infelizmente, eles não puderam vir mais. E devo salientar que esse paciente está indo para Ceabra, para acompanhamento. Lá em Ceabra é tudo particular. Tudo particular. Inclusive, a mãe disse que não vai levar, porque ela não está tendo condições financeiras para pagar, porque tem uma clínica lá que é tudo muito caro, e a prefeitura não tem convênio com a clínica. Vai deixar. E esse transporte que traz aqui para o município, senhor presidente, eu queria saber da Secretaria de Saúde por que estão falhando. Inclusive, ela foi numa conversa com o senhor prefeito,
ficou decidido que ela fosse na Secretaria de Saúde resolver. Falou com o seu secretário, disse que na conversa ela não citou que precisava de um carro, que isso é um absurdo, que não há necessidade de citar, porque a gente sabe que é um direito dele por lei, e eu espero que isso não se repita, porque isso é um absurdo e é vergonhoso. E aí fica a família sem querer estar como se estivesse incomodando, e a gente sabe que não é incômodo nenhum, né? Transporte tem. Eu acho que tem que ter um ajuste aí na organização, né, para disponibilizar o transporte para esse paciente vir. Sem discussão, a gente não precisa discutir sobre isso mais aqui, e nem em momento algum. E nem eu espero que não vão para as redes sociais me desmentir, como tentaram fazer com os pacientes da hemodiálise, né? Porque isso é um fato verídico, que se a Secretaria de Saúde ou se a gestão quisesse fazer da forma correta, era simplesmente corrigir o erro e pronto, e resolver o caso. Para a gente não ter que estar aqui debatendo todos os dias direitos dos pacientes, né? Então, eu espero, senhor presidente, inclusive, eu quero até que essa Câmara, né, mande um comunicado, um ofício, ou alguma providência a gente tem que tomar diante dessas atitudes, que isso não se repita aqui mais. Certo? Porque nós dizer que não tem transporte, está esperando ainda uma decisão do prefeito ou da Secretaria de Saúde, quem quer que seja, para atender esse paciente, sabendo que já teve um gasto aí de mais de 12 milhões de locação de veículo. Então, não temos o que discutir, porque locação de veículos teve aí o suficiente e até exorbitante esses valores para alocação de veículos, e está na falta com paciente de autismo, né? Um paciente autista, né? Um direito dele. Então, assim, senhor presidente, eu me pronunciei aqui a sessão anterior a respeito deixa eu só me adentrar aqui. Eu me pronunciei aqui a sessão anterior, senhor presidente, sobre o pagamento para os profissionais médicos, referente aos profissionais médicos do mês de abril. Eu citei aqui unicamente o mês de abril, que para os pares, né, os vereadores que estavam ausentes, né, foi pago 396 mil, referente a 4.150 horas de profissionais médicos, somente no mês de abril, né? E, de acordo com a carga horária, deveria ter trabalhado 26 médicos nos PSFs, ou seja, 26 médicos no município, somente no mês de abril, né? E a gente não tem nenhuma explicação sobre esses médicos, quem são, onde estão. Então, isso eu questionei somente do mês de abril. E hoje, senhor presidente, eu venho estender um pouquinho mais sobre esses médicos, porque eu achei, assim, um absurdo, é um absurdo para o município de Ibitiara, até o momento, senhor presidente, até o mês de junho, foi pago aos profissionais médicos, foi gasto 9.748.521, somente para profissionais médicos terceirizados ou profissionais médicos contratados até o mês de junho, que equivale a 105.258 horas. Quem são esses médicos? Quais são? Como foi gasto tudo isso? Então, assim, senhor presidente, são valores exorbitantes, né? Considerando essas horas, senhor presidente, nós deveríamos ter atendimento médico, 12 médicos trabalhando todos os dias durante esses 54 meses, que equivale ao mandato passado e até agora, né? Então, assim,
105.000 horas, 258 de horas trabalhadas. 1.000 horas trabalhadas. Então, assim, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um valor que isso não se explica, não corresponde com o município, senhor presidente. Até quando nós vamos conviver com isso? E ninguém, até agora eu não vi, ninguém da gestão, ninguém da Secretaria de Saúde vir aqui trazer planilhas, valores médicos, dizer quem é quem, onde foi, para onde foi. Até agora não houve nenhuma explicação. Então, eu até peço a essa casa, senhor presidente, maiores esclarecimentos. Nós precisamos que o secretário de Saúde venha a esta casa. Nós precisamos, porque é dinheiro público investido, é o dinheiro do povo que a gente tem que ter muita responsabilidade, e a gente sabe que 9 milhões em médicos para Ibitiara é surreal. É surreal. Nós sabemos, tem PSF aí que médico está atendendo 2 dias na semana, senhor presidente. Isso é impossível. Tem PSF aí que vai de cada 15 dias. É impossível. Nós precisamos médicos no município, teria que ter trabalhado de segunda a sexta, 8 horas por dia. Quem são esses médicos? Quais são esses médicos? Os médicos que nós temos aí correspondem a esses valores, senhor presidente. Então, nós precisamos, 9 milhões é muito dinheiro, minha gente. É muito dinheiro. Qual é o município que o médico trabalha 105.000 horas? Isso é impossível. Então, nós precisamos sim, que venham até esta casa. Venham até essa casa com maiores esclarecimentos, senhor presidente. E eu peço ao senhor secretário ou alguém da gestão que venha nos esclarecer, porque nós estamos à mercê de uma grande responsabilidade. E até quando o município vai ficar dessa forma? Acontecendo tais fatos e ninguém se prontifica a vir nos dar maiores esclarecimentos. E precisa vir a esta casa. Certo? Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui. Olha só, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Eu, vereadora de oposição, vereador Miguel, né, fiscalizando. A gente sempre traz nossas demandas aqui, demandas nossas não, do povo, né, que vai até nós, que nos procuram, confiando no nosso trabalho. E somos vereadores, assim como os vereadores da base. E querendo ou não, a gestão tem que trabalhar junto conosco. Certo? E o que nós vemos aqui, senhor presidente, é que nossas indicações, nossos pedidos, né, que o povo nos pede, não são atendidos de forma alguma. Aí esperam que a gente cobra aqui, a gente divulga o que pedimos, né, nossos pedidos, e a gente divulga, e assim, aí esperam que a gente pare de divulgar ou a gente pare de falar, aí vai outro vereador lá da base do prefeito e automaticamente é atendido. Né? Então, assim, e eu quero dizer que não é assim que trabalha não, senhor presidente. Não é assim que trabalha não. Se não quiser atender as indicações, tudo bem. Né? Como eu já vi algum vereador aqui ou outro dizendo que na época da gestão anterior que não atendia indicação de ninguém. Tudo bem. Eu estou falando do meu caso, eu estou falando da gestão atual. Né? Então, assim, só que o nosso trabalho, eu quero dizer ao povo que continua sendo feito. Estamos fiscalizando, estamos pedindo, estamos percorrendo o município, vendo as necessidades do povo, e aí resta a gestão levar pelo lado político, porque ele não está prejudicando, não é a gente. Não somos nós, vereadores, não. O nosso trabalho está sendo feito. Estão prejudicando automaticamente o povo. Então, é isso, senhor presidente. Venho aqui trazer tudo isso. E quero frisar mais uma vez aqui o direito do autista, o direito dos pacientes da hemodiálise. Eu quero que sejam respeitados. Respeitados. Né? Porque, para isso, o município tem condições suficientes para atender às necessidades dos pacientes. Certo, senhor presidente? Muito obrigada pela oportunidade.
Com a palavra agora o vereador Miguel Azevedo. Oi. Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres vereadores, vereadoras, em nome do presidente, Divaldo Amorim. Cumprimento aqui o secretário de Meio Ambiente, Álvaro, ex-prefeito Juarez e todos os servidores desta casa. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui, fazendo aqui uma indicação verbal, para que seja feita aí a limpeza do açude, lá próximo de Zé de Zé Amaro, ali próximo ao Caititu. São 2 açudes ali, né, que eles falam, é um açude velho e um novo, e todos os 2 se encontram secos já. Então, me solicitaram e vou fazer essa indicação aqui verbal. E fiz outros anteriormente para estar limpando esses tanques, que está na época já, né, os tanques já estão secos, e tem que acelerar, senão não vai dar tempo, porque a seca com certeza é prolongada, mas quando a chuva vir aí, não tem a desculpa de dizer, não fizemos porque a chuva não deixou. E é uma coisa essencial, um trabalho essencial. Às vezes entristece a gente quando ele diz de não fazer por ser o vereador de oposição. O vereador de oposição está solicitando para o povo. Quando eu peço a limpeza de um tanque ou qualquer outro serviço, eu não peço só para os meus eleitores. Eu peço para que seja executado para atender todo o povo do município e todas as pessoas daquela região. Eu fico triste com algumas coisas. Já tem mais de 3 meses que eu solicitei aqui a manutenção das iluminárias da quadra poliesportiva do Caldeirão. Esse final de semana, fui lá assistir as meninas jogando bola lá e vi como está lá, né, quase a metade das iluminárias todas apagadas. Isso já tem quase 3 meses ou mais, não me recordo. Então, as iluminárias das ruas também, a mesma coisa. Então, fica assim. Vejo aqui muitos agradecendo por ter arrumado iluminária de tal lugar, arrumado iluminária de tal lugar, e a do Caldeirão, será que é porque eu estou pedindo? Se for o motivo for esse, senhores vereadores, algum de vocês possa fazer a mesma indicação aí, para ver se atende o nosso povo. Não tem problema. O que eu gostaria é que fosse executado o trabalho para atender as demandas do nosso povo. Quando a vereadora Dilma fala aqui, do absurdo gasto com médicos, 9 milhões e tanto aí gasto com médico, como se tivesse médico, como se nós tivéssemos médicos todos os dias, de segunda a sexta, nas unidades básicas de saúde, nos PSF. Caldeirão e outros também eu sei que mas eu posso afirmar direito mesmo, é no Caldeirão. É médico 2 dias na semana. E parabenizo ao médico que tem lá, doutor Paulo, um excelente médico. Ai de nós se tivesse esse médico lá todos os dias da semana. Parabenizo pelo trabalho, doutor Paulo, um ótimo médico. Se nós tivéssemos, doutor Paulo, um médico igual Vossa Excelência lá, igual o senhor lá no Caldeirão, todos os dias, seria ótimo. Que pena que não tem. Mas o dinheiro que está sendo gasto com os médicos, daria para ele estar lá atendendo todos os dias da semana. Daria para ele estar lá atendendo todos os dias da semana. Então, isso é um absurdo e precisa ser revisto. Alguma explicação tem que ter para tanto gasto. Outra coisa que eu refiro aqui, esse caminhãozinho aqui, um caminhãozinho de placa JOA, 5045. Alguém deve ver esse caminhão trabalhando por aí, que está locado, né? Esse caminhão é interessante, um dia ele é locado como basculante, né? Com capacidade para 7 metros cúbicos, outro dia ele é locado como carro-pipa para 8.000 litros.
Só no mês de abril, esse caminhão recebeu R$ 17.078,71. O total que esse caminhãozinho já recebeu, senhores vereadores e vereadoras, R$ 217.004,25. Grave a placa, para nós sabermos onde realmente está trabalhando e como é que ele trabalha, um dia vasculante e outro dia pipa. Né? Placa JOA 5045. É muito dinheiro. É muito dinheiro e não tem como um carro ser um carro, um dia é um carro, outro dia é outro carro. Fica difícil da gente acreditar nas coisas que estão acontecendo no nosso município. Então, é revoltante certa situação que está acontecendo no nosso município. Olha, só com a alocação de veículos, de máquinas, já foi gasto, até o mês de junho, R$ 12.281.787,77. 12 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Com as máquinas, por exemplo, só com as máquinas aqui, só olhando aqui melhor, só com as máquinas, aumenta aqui, só com as máquinas aqui, foi gasto R$ 2.419.346,98. É 2 milhões, gente. Quantas máquinas daria para comprar para estar trabalhando nesse município? Quantas máquinas daria para comprar para estar atendendo essas limpezas de tanques, para estar dando manutenção nessas estradas? E foram gastos 2.419 só com as máquinas. Para isso, precisa que esteja mais transparência. Tenho que ter mais transparência. E tenho que mostrar serviço. Tenho que mostrar serviço, porque nós estamos vendo aí praticamente tudo parado. Praticamente tudo parado. Quando nós falamos de 12 milhões de aluguel, de locação de veículos, deveria ter veículos para quando o pessoal vai fazer cirurgias de catarata, de picterístico em Ceabra, as pessoas têm que estar fretando o carro. Eu, particularmente, já levei algumas pessoas que não têm condições de pagar, me procurem, eu levo. Difícil para mim, é difícil para o vereador. O vereador não tem verba para isso, não. Quem tem essa verba é a Secretaria de Saúde. Então, diante de tantos absurdos, de tanto dinheiro pago com locação de veículos, deveria ter esses veículos para estar atendendo essas pessoas quando vai fazer essas cirurgias. Porque não sou contra. Não sou contra, eu sei que a juventude gosta. Quando tem festas, festividades, né? Já vi festa lá na nossa região, festa na Lagoa de Dentro. Eu já vi ônibus sair lá de outro município, gratuitamente, levando o pessoal para a festa. Tudo bem, os jovens gostam, né? A cultura, tem que ter as festas. Não estou sendo contra, tem que ter, pode ajudar. Mas a saúde é essencial. A saúde é essencial. Então, se tem transporte para festividade, tem que ter transporte para as pessoas irem para suas demandas de saúde, para suas cirurgias. Eu vejo, tem pessoas que fretam carro e é difícil você ficar arcando com essas despesas. Então, diante de tantos gastos abusivos, pode estar, sim, cuidando dessa área da saúde também, para que as pessoas não fiquem tão constrangidas, e muitos deles
pensa até não fazer a cirurgia por conta de não ter condições de pagar o frete de um carro. Então, são coisas que precisam ser revistas e precisam nos dar uma explicação melhor. Precisa nos explicar melhor, precisa ser mais transparente esses trabalhos, porque está sendo um absurdo com dinheiro público. E o povo paga imposto, é para ser retribuído em benefícios. É só esse, muito obrigado. Eu solicito aos vereadores para fazer novamente a inscrição. Eu acabei tirando aqui. Pela ordem, então, agora o vereador Narciso Júnior. Bom dia a todos. Bom dia, meu querido presidente aí. Bom dia. E quero agradecer aqui a presença de todos. Quero agradecer aqui a presença do nosso ex-prefeito Juarez. E quero dizer aqui que nós estamos com uma demanda aqui na região de Olhos d'Água do Seco. E amanhã vai ser resolvido o problema. Quero avisar aqui o pessoal de Canabrava, talvez está nos assistindo, né? Olhos d'Água, Pau de Gamela, que amanhã está sendo resolvido esse problema lá que na estrada, né? Está ficando interditada e amanhã a máquina, né, com a caçamba, está indo resolver esse problema. E também, né, solicitar o prefeito aqui para a região de Areias, né, que é a subida da serra, mais uma vez aqui, cobrando aqui, né, o deslocamento da máquina para nós resolver o problema do pessoal lá, né, que eles estão cobrando. E espero que logo breve a gente consiga resolver. E a minha fala hoje é só, quero agradecer aqui a todos e um bom dia. Senhor presidente, Júnior, obrigada, tá? Senhor presidente, é só para eu fazer uma indicação aqui. Acho que eu já fiz aqui, acho que no mandato passado, e eu queria fazer novamente sobre a necessidade de contratar o profissional de Libras, tá? Porque tem um paciente que há grande necessidade, como foi citado aqui na sessão anterior, viu? Então, se o município, eu espero que o município reveja a situação desse paciente, de lá da região da Caatinga também, e contrate o profissional de Libras para incluir esse paciente, tá?
Só isso. Obrigada, viu, vereador Júnior? Pela ordem agora, o vereador José Luiz. Bom dia a todos. Quero estar aqui cumprimentando os colegas da mesa, todos os vereadores, vereadoras, visitantes dessa casa, Juarez, cumprimentar nosso secretário do meio ambiente ali, meu amigo Álvaro, e todos que se encontram nesse momento. Vou iniciar aqui a minha fala pedindo ao prefeito para que dê continuidade da estrada da Bela Vista, o Mucambo, do Mucambo a Bela Vista, que foi iniciada a máquina aí, já tem no início do mês e parou. Eu não estou sabendo mais notícia da máquina, o que é que aconteceu. E a estrada só foi até ali na Lagoa de Dentes e parou. Também quero aqui estar pedindo também a limpeza dos poços, que tem poço lá precisando de manutenção. Talvez tenha água por conta da limpeza dos poços, por exemplo, Chumbo, Bela Vista, Cachoeira. Tem uma pequena vazão de água nos poços, mas a gente sabendo que é necessitando uma limpeza. Então, já solicitei o prefeito, mas até o momento ainda não chegou lá. Eu estou aqui cobrando mais uma vez para que esses poços sejam limpados, porque cada dia passa, vai aumentando a seca, a dificuldade, a falta de água é muito grande. E também quero aqui se for uma indicação para um poço, para a Lagoinha de Surubim ali. O pessoal está reclamando que a Lagoinha mesmo está praticamente sem água, que o poço que tinha lá acabou a vazão está pouca, não está dando para abastecer para a população de lá, dessa região. Então, deixa aqui a minha indicação, né, para estar abrindo esse poço. Tem um poço também de lá das queimadas, do pessoal de Satiro lá, que um bom tempo a gente pediu também. Estou aqui mais uma vez lembrando para abrir esse poço. E lá o pessoal ainda não tem água para para servir, né? E também quero estar pedindo ao prefeito luminária da Bela Vista, Caldeirão, mais uma vez estou pedindo também, quadra da Bela Vista. Um bom tempo que a gente está pedindo essas luminárias lá. Está havendo festa das noites de Bela Vista. Até na quadra dançante está faltando luz para estar o leilão. E eu sempre venho pedindo, batendo na tecla, e parece que a coisa não está dando certo, não sei o que está acontecendo. Então estou aqui mais uma vez pedindo que o pessoal nos cobra. E quando nos cobra, eu tenho de estar pedindo. Podagem das plantas, das ruas, Bela Vista, Caldeirão, precisando de podagem também. Isso o pessoal está me cobrando. E eu tenho por obrigação de estar trazendo aqui para estar cobrando eles para ser feito essa luminária e essas demais coisas. E essas são minhas palavras. Muito obrigado e tenham um bom dia. Agora com a palavra a vereadora Maria Rosa. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os vereadores em nome do nosso presidente Sivaldo. Cumprimento aqui meu sogro Juarez, o nosso amigo Álvaro. Sejam bem-vindos a essa casa, os funcionários dessa casa. Antes de mais nada, quero ler a palavra aqui do Provérbio 16:3, senhor presidente, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, a passagem incentiva a entrega das ações e planos a Deus, confiando que Ele os guiará e fará com que prosperem.
Essa passagem ressalta a importância de buscar a orientação divina em todas as áreas da vida, reconhecendo que a sabedoria e o sucesso vêm de Deus. Ao confiar a Ele nossos planos, abrimos espaço para que Ele trabalhe em nossas vidas, alinhando os nossos propósitos com os seus, garantindo que nossos esforços sejam frutíferos. Eu quero aqui falar um pouco, agradecer aqui na gestão, agradecer Babá, agradecer Joaquim, que eu tive alguns pedidos aí, foi ali nos convênios que o pessoal pediu, e de imediato foram executados. Quero até falar aqui sobre os novos vereadores, quando questiona de algumas demandas por ser oposição. Não, a Luiz me acabou de falar, né, Lu? Porque assim, nós sabemos que o nosso município é imenso e as demandas são maiores ainda. Então, assim, existem algumas coisas, né, que de imediato sejam feitas, mas assim, a gente está aqui para trabalhar juntos, unidos, tanto o executivo como o legislativo. Tá bom? É somente isso, senhor presidente, e muitíssimo obrigado. Tenham um bom dia a todos. Oi. Então, o que eu voltei a falar, gente, para estar reforçando aqui mais uma vez também, as limpezas dos tanques. A minha região, tanque de servidão público, região lá toda, não tem mais nenhum tanque que tenha água, todos necessitando de uma limpeza. E até o momento essa máquina foi pedida, não desceu, e sabemos que está se aproximando, né, os tempos de chuva, a qualquer momento pode vir a chuva, e é um grande prejuízo encontrar esses tanques ainda sem tirar a lama. Também quero fazer uma indicação aqui para a reforma do sangrador da represa da Quixaba, que a água, quando vem, que essa represa está indo embora por conta de uma reforma. Já foi feita aqui na gestão passada, mas não foi executada. Mais uma vez aqui estou pedindo essa indicação para que seja feita. Obrigado, Maria. Com a palavra agora o vereador Joilson. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar mesmo em nome do presidente, senhoras e senhores colegas vereadores, vereadoras, senhores representantes da sociedade aqui com a gente, senhor ex-prefeito Juarez, sempre marcando presença, nosso secretário Álvaro da Agricultura, obrigado pela presença, meu irmão, nossos funcionários da casa, tenham todos um bom dia. Quero estender esse bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pela FM Macaúbas. Um forte abraço a todos vocês e dizer que vocês engrandecem o nosso trabalho quando participam e estão, no mínimo, nos ouvindo. Dando início à minha fala, gostaria de fazer algumas indicações, Ataíde, você anote, por favor. Na verdade, são apenas reforçando algumas indicações. Já falamos muito ali na questão de quebra-molas em Mucambo. Recentemente aconteceu um acidente, ainda bem que foi leve, mas desde o início nós estamos pedindo quebra-molas ali em Mucambo, principalmente ali nos cruzamentos, próximo à Igreja Brasil para Cristo e também próximo à Igreja Deus é Amor, ali descendo para o Caldeirão. Muita gente é contra os quebra-molas, mas quebra-mola, além de evitar alguns acidentes, pode também salvar vidas. E eu vejo que é importante, eu penso aí um empenho da gestão, que faça uma análise ali naquelas ruas, principalmente aquelas que estão mais movimentadas, que nós precisamos de vários quebra-molas ali, principalmente ali da unidade de saúde da escola Tainá até a entrada do povoado, ali próximo ao posto Lemos. Precisamos de alguns quebra-molas ali, além desses outros que eu também citei. Um é necessário ali na frente da academia, que fica ali na Praça Manuel Afonso, e outros, como eu falei, em frente dessas igrejas citadas. É fundamental o quebra-mola. Parece simples, mas pode evitar muitas coisas.
Uma outra coisa que a gente tem que reforçar aqui também, foi dito também pelo companheiro Luiz, uma maior atenção, foi dito também por Guel, uma maior atenção na limpeza das aguadas públicas. Nós estamos num período crítico, todos nós sabemos, mas é notório que estamos vendo um trabalho muito lento quanto a isso. Nós temos ali já seco, próximo a Mocampo, o açude do Cadeirãozinho, que necessita de um ótimo trabalho, precisa de limpeza. Eu venho pedindo aquilo desde o primeiro mandato até hoje, nenhum prefeito, infelizmente, teve a vontade e a coragem de fazer. E poderia fazer com as duas prefeituras, Ibitiara e Ibipitanga, fazendo a parceria para poder limpar o Cadeirãozinho e também o Bebedouro. O Bebedouro ficou 10 anos sem secar, quando se fez uma parceria entre os dois municípios. E agora se encontra seco, necessitando já da limpeza. E é onde a grande maioria do povo daquela região nossa, ali em torno, cria seus animais. E agora está todo mundo passando sufoco e procurando ou abrir poço artesiano ou procurar os vizinhos para dar água aos seus animais, porque esses açudes estão secos. Realmente, Guel falou de Surubim, tem 2 açudes importantes. O pessoal lá, alguns já tinham até me falado também, Guel. Eu quero só reforçar que é importantíssima a limpeza daqueles açudes, que é um dos que segura aquela região ali. Um outro que foi indicado também aqui, a região de Pendência, o açude de Pendência. Não pode passar em branco sem limpar aquele açude, que aquele açude é um dos que sustenta a nossa região, porque é uma água limpa que entra naquele açude e serve para distribuir depois, através de carro-pipa, nas comunidades e famílias que necessitam desse líquido. Então, é importante que o município organize a pauta na questão de limpeza desses açudes e dê uma acelerada aí, porque o tempo não espera, né? Não nos espera. E o serviço é muito necessário fazer. Depois, no final, acredito que deve ter uma fala para Álvaro. Eu só queria que você pontuasse depois para mim quanto à questão de cisternas em nosso município, se tem em vista alguma cisterna do governo do Estado, do governo federal, porque tem algumas demandas na nossa região, né, no nosso município. E aí eu gostaria de saber, depois de Vossa Excelência, como anda o andamento das inscrições e dos projetos que futuramente poderão vir para o nosso município via a Secretaria de Agricultura, que o senhor representa. Uma outra coisa que eu preciso reforçar foi na fala de Dilma, que é importante, precisa de uma melhor atenção o transporte do TFD e o transporte do pessoal de hemodiálise. O pessoal de hemodiálise deu uma melhorada, mas é importante que o município cuide com melhor atenção e melhor cuidado a esse povo, porque esse povo, TFD, não sai de casa porque quer, porque necessita dos cuidados de tratamento da sua saúde. E hemodiálise da mesma forma. Então, uma atenção especial ao transporte desse povo, que é muito importante. Uma outra coisa, que teve até um representante da comunidade de Mocambo, que veio aqui falar sobre linha de transporte público. Eu já venho indicando isso aqui, já desde outros mandatos, indiquei no início desse mandato novamente, que o município procure se organizar de uma forma que venha criar linha de transporte público mais tarifado. Não é colocar a linha de transporte público, como foi na gestão passada, gratuitamente para entupir de gente no carro, e muitas vezes correndo risco até maior de acontecer qualquer coisa, um acidente ou uma coisa pior. A gente quer linha de transporte organizada, principalmente o povo da região da Caatinga, para estar vindo para a sede. Melhorar também o movimento da sede e melhorar, sem dúvida nenhuma, a acessibilidade desse povo da região nossa a chegar aos trabalhos aqui da sede, que precisa ser feito. Então, se a gente organizar uma linha de transporte tarifada, o município vai cobrar uma tarifa. Tantas outras cidades têm, por que nós não podemos ter aqui? Eu vejo que é viável, porque o nosso povo perece muito na questão de transporte. A gente sente muito isso quando a gente está subindo para cá, o tanto de gente pedindo carona e perguntando para a gente, quando é que você vai para Ibitiara? Que dia que você vai para Ibitiara? Eu sempre tenho o dia certo, que é o dia do trabalho aqui na sessão, na terça-feira. Mas quando chega terça-feira, eu não posso trazer todo mundo que me procurou. Quando chega na terça, eu não tenho condições de trazer todos aqueles que me procuraram durante a semana.
Se tem esse transporte, eu tenho certeza que irá ajudar, sem dúvida nenhuma, a população. Uma outra coisa que foi indicada, eu vejo que é muito importante aqui, principalmente para a sede de Ibitiara, é um espaço de lazer, cultura, lazer e esporte para o pessoal da terceira idade. A gente não vê nenhum incentivo para essa categoria. E, às vezes, a gente fala aqui dos jovens que precisam de esporte, mas a terceira idade também necessita do esporte, do lazer e de um divertimento. Então, já foi indicado isso aqui, eu só estou apenas reforçando novamente que a gestão faça um espaço para quem venha acolher melhor nossos idosos. Reforçar também, na fala de Luiz, eu vi ele falando a questão da limpeza das aguadas, isso é importante, como eu já citei aqui. A limpeza dos poços artesianos, como eu falei na outra sessão, o de Bela Vista diminuiu a vazão, certamente é porque está precisando de uma limpeza. Não só Bela Vista, como todos os outros, foi dito aí por Luiz, Chumbo e outras comunidades. Mas também é necessário que o município contrate um ajudante para tom, porque está ficando acarretado, e nesse tempo de serviço, nesse tempo agora, o serviço aumenta, porque a gente sabe que na seca os problemas de poços artesianos ele aumenta, e eu estou vendo que para ele, para tom, está pesado o trabalho. Então eu vejo aí a necessidade, isso aí fica como indicação, Thaís, por favor, indicar mais um operador na manutenção dos poços artesianos para trabalhar junto com o tom. Reforçando mais algumas, que a gente já falou, tem dois poços abertos ali em Pau d'Arco. Um está no Brejão e o outro está no Pau d'Arco. É necessário que se instale esses dois poços artesianos para poder fortalecer o sistema de água desse povo. Já vem cobrando isso aqui já desde o início, e eu espero que a gestão venha a fazer esse bem para aquela comunidade, que é reforçar o sistema de água. Aquela pavimentação ali é fundamental, aqui da Avenida Otávio Firmino de Menezes. Ela é a primeira, a estrada mais velha, o senhor Juarez conhece aí, todos vocês conhecem. Aquela estrada está praticamente abandonada. E é a estrada de Ibitiara, a entrada da estrada de Ibitiara, que a gente chega ali na Rua do Fogo. Então, quando a gente sai daqui para ir para o Mucambo, você tem que voltar para cá para ter a saída. Então, eu vejo que é fundamental o acesso. Então, a pavimentação asfáltica naquele trecho, ele é importante para a mobilidade da nossa sede, viu, da nossa cidade. Eu acho que aquele trecho não pode ficar esquecido. Fica aí como um reforço, que eu já pedi isso aqui também. Uma outra coisa que está de fazer vergonha no Mucambo, o mercadão do Mucambo, aquilo está caindo. Então, precisa urgentemente de uma reforma, de um projeto inovador naquela praça do Mucambo, na Praça da Feira. Não tem um banheiro. Então, reforço novamente uma reforma naquele mercadão público da Praça de Mucambo, da Praça da Feira de Mucambo, para evitar até coisas piores, porque se vocês forem lá e observarem, as bases já estão correndo e aquilo pode desmoronar a qualquer momento. Então, vamos evitar que isso aconteça. Vamos melhorar a visão daquela praça ali com uma obra inovadora. Uma outra coisa que eu vejo que é muito importante na área da saúde, e eu vejo que o secretário precisa se preocupar com isso, e todos nós, é procurar também organizar um convênio com as clínicas da cidade. Não pode o nosso povo sair daqui com vários atendimentos aqui em Ibitiara, ser atendido em Ceabra, ser atendido em Itaberaba, com a distância dessa, e a gente sabe que vai ficar mais caro. Então, procure se organizar as clínicas, se não tiver organizado com a documentação, busque uma conversa com o setor da administração pública, principalmente a saúde, para que venha conveniar com as clínicas da cidade, facilitar a vida do povo aqui, gente. Isso que a gente pede. Limpeza das aguadas, Caetitu, eu agradeço porque já foi feito lá essa limpeza, a gente precisa de mais. Várzea Bonita também
foi feito na questão de limpeza do poço. Tem que limpar o poço lá de Varra Bonita, porque diminuiu a vazão. Cercar a área pública no cemitério de Mucambo é fundamental, não pode uma área daquela onde a gente deve prezar, zelar, é onde estão os nossos entes queridos que já partiram, aberto, onde várias pessoas se depositam lixo ali naquela comunidade de Mucambo. Então, peço atenção aí ao gestor, cerque, mure a área do cemitério público de Mucambo. Não pode, é inaceitável que ele continuar daquela forma. Iluminação, tantas vezes a gente falando, muitas vezes o pessoal continua cobrando. A gente sabe que iluminação gera despesa, mas o pessoal também precisa de clareza, né? Então, muita gente cobrando a questão de iluminação pública em nosso município. Uma outra coisa importante é as calçadas, ali naquele calçamento de Mucambo, principalmente ali onde foi feito o calçamento novo, que liga a unidade de saúde à escola de Mucambo. Calçadas, o povo estão vindo caminhando na rua. E outra, foi o que eu pedi antes também, uma via, um anel viário, para esses caminhão grandes tá saindo de dentro do Mucambo, porque está quebrando todo o paralelo. Quebrando tudo e correndo risco de vida de muitas pessoas, porque quando o carro passa numa pedra daquela, joga ela de lado numa velocidade tão grande, numa potência tão grande, que se pegar em uma pessoa, mata. Então, é importante o desvio da estrada, fazendo o anel viário por fora do Mucambo, e um trabalho mais intensificado na recuperação do calçamento de Mucambo. Porque está com um funcionário só lá, quando ele começa uma rua, quando vai terminar a rua, já está começando no outro pedaço. Porque está um só, é muito pouco. Então, quem visitou Mucambo ultimamente agora está vendo que as ruas estão todas quebradas. Então, uma atenção especial, a gente pede à gestão que faça o trabalho. Coloque essa equipe daqui de Ibitiara, coloque mais alguns funcionários para reformar aquele calçamento de Mucambo, porque tá demais. O negócio ali precisa de melhorias, viu? Foi reforçado pelo companheiro Juarez em uma outra reunião que eu vi aqui a questão de uma cobertura na frente da unidade de Mucambo, porque o pessoal muitas vezes chega ali e não tem onde ficar, precisa ter um local para acolher o povo que vai ali fazer o atendimento. Então, é necessário que tenha essa cobertura. Só para concluir, senhor presidente, eu quero só reforçar também mais uma indicação que eu fiz, e essa direcionada ao governo do Estado. São duas represas rompidas no leito do rio Paramirim. Uma fica na altura da comunidade de Lagoa dos Patos e a outra fica na comunidade de Cachoeira. É necessário que recupere essas represas para fortalecer o potencial de água e também de produção na nossa região, naquela região tão sofrida. E uma outra, para finalizar, senhor presidente, que eu quero reforçar, é a pavimentação asfáltica ligando os dois municípios de Ibitiara a Boquira. É importantíssimo, porque eu estive lá no trabalho da ponte ultimamente, vi que o trabalho já está quase terminando, um trabalho excelente, é uma ponte maravilhosa, ali na altura do rio Paramirim, na comunidade de Bela Vista. Então, a gente pede a pavimentação asfáltica ligando Boquira a Ibitiara. Não é fácil, é um projeto caro, mas é possível de se fazer e eu tenho certeza que irá melhorar muito a vida do povo daquela comunidade e dos entornos dos municípios em volta. Era isso, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Pois não. Então, Álvaro depois também pode usar, viu, a fala, viu, Álvaro? Eu só gostaria de falar sobre nosso requerimento. A vereadora Dilma falou aí, mas se ausentou, precisou se ausentar. Nós estamos com um requerimento solicitando uma sessão especial, né, para que a gente possa tratar aqui da educação especial no município de Ibitiara, em parceria com o Centro Professora Maria Helena. Eu vejo de fundamental importância. Nós sabemos o trabalho sério que o centro oferece ao município de Ibitiara, é referência, né, em toda a região, tem resultados positivos, os pais satisfeitos, as crianças que lá passam, né, com desenvolvimento que é bem visível, isso é de suma importância, mas a cada dia a gente tem que procurar
aperfeiçoar mais, né, melhorar ainda mais, ampliar sim o atendimento. Eu quero registrar que está ampliando e melhorando, porque começou numa pequena casa lá na Rua do Fogo, e hoje já tem um grande centro, né, que é lá no antigo Colégio Rui Barbosa. Então foi todo reformado, as salas todas adequadas, né, a sala mesmo especial para o atendimento de cada área, de psicólogo, de psicopedagogo, né, então foi tudo bem pensado. E também a quadrazinha que tem lá, ela foi reformada, oferece um espaço para essas atividades para os alunos. E eu acredito que seria de fundamental importância essa apresentação, né, pela equipe do Centro Professora Maria Helena, aqui na Câmara, numa sessão especial, que o nosso regimento, ele consta que nós podemos fazer essas sessões especiais. Então, eu estou propondo essa sessão especial para que eles possam trazer para o conhecimento da sociedade, porque vai ser transmitido, pode ser transmitido, e nós, vereadores, tomemos conhecimento total da quantidade de atendimentos, o que é atendido e os resultados positivos, né? Nosso mandato, eu sempre, desde o início, estive acompanhando esse trabalho do centro, e a gente também tem uma parceria de apoio, nós apoiamos o centro também, inclusive com doações, enfim. Então, a gente sempre participa, e eu já participei lá de uma reunião com resultado, onde eles demonstraram os resultados, né, através da coordenadora Tamires e de toda a equipe. Então, foram resultados muito positivos, né? Não há o que não esteja bom que possa melhorar e ampliar. Então, a gente é favorável que possa atender mais crianças, né? Temos aí ainda essa dificuldade, talvez, da zona rural em vir para o município. Então, o que é que o centro pode estar fazendo, a gestão municipal, e nós também buscando apoio, inclusive com o governo do estado, porque o governador deixou claro essa parte de apoio, né, para que possa fazer um projeto até mais amplo, maior, receber emendas parlamentares, tornar o centro com o próprio CNPJ, para que ele possa receber essas emendas direto dos deputados, né, e assim oferecer uma qualidade de vida melhor e um atendimento ainda melhor para nossas crianças especiais. Meu mandato, nosso mandato sempre teve esse olhar, e vamos continuar lutando, buscando melhorias para o centro. Então, eu peço a todos a aprovação desse requerimento para que nós possamos agendar essa sessão especial, para que todos também possam ter conhecimento. Eu gostaria também de reforçar aqui um pedido, né, eu estou vendo aí vários quebra-molas no município. Infelizmente, é o que nós temos hoje, porque ainda há uma falta, assim, de, né, as pessoas que andam ainda não têm aquele cuidado, e nós temos que cuidar das pessoas. Nós tivemos esse acidente no Novo Horizonte, que trouxe, assim, uma reflexão muito grande sobre essas situações, e a gente fala, mas infelizmente há pessoas que ainda que não respeitam, né, o trânsito na cidade. Então, estamos fazendo quebra-mole, é o que tem para fazer para que a gente não tenha acidente. E eu vou reforçar pedindo mais um, que eu já pedi, e vou pedir aqui o reforço, que é lá na Rua do Fogo, que é nas imediações da casa lá de minha mãe, é numa descida, né, todo mundo que passa ali à tardezinha sabe que ali é cheio de criança, né, brincando. Então, precisa urgentemente que faça esse quebra-mola. Eu já pedi, estou aqui reforçando esse pedido, para que nós não tenhamos depois que lamentar, né? Então, eu estou reforçando para que possa ser feito esse quebra-mola lá com o máximo de urgência possível. Também pedi também aqui a reforma das praças da Rua do Fogo, precisa com urgência, é uma entrada também do município, né? Eu tenho conversado com o prefeito sobre essa situação, e é preciso ter esse olhar para que nós possamos reformar aquelas praças, né? É urgente. A praça lá de cima está uma praça bonita, reformada, e as duas de cá, que é a entrada também da cidade. Quem vem, Joios, por Mucambo, pela essa estrada aí que Vossa Excelência passa por lá, e precisa ter para melhorar também o aspecto, né, visual do município. Sobre a questão aqui da Praça da Umburana, que foi citado aqui na sessão passada, eu não estava, mas foi uma indicação do nosso mandato, eu estive lá, na época com o engenheiro, né, a gestão iniciou essa praça lá com o quiosque, e
Nós estamos também sempre em conversa para que seja finalizado assim, né? Mas é uma indicação do nosso mandato ao povo lá de Umburana, a quem eu quero cumprimentar, né? E reforçar para que a gestão dê continuidade à finalização desta praça. E também não poderia deixar aqui de solicitar e reforçar também, que eu venho sempre falando, nós tivemos com o ministro da Saúde, os municípios estão sendo contemplados aí com diversas ações do PAC, né? Aqui ainda não foi publicado o que é que nosso município vai receber, eu espero que nós tenhamos essa publicação, mas reforçar sobre o nosso SAMU, alguns municípios estão sendo contemplados também com a ambulância do SAMU, e eu vou lutar, né, enquanto estiver no mandato, para que nós tenhamos o SAMU em Ibitiara, porque é um equipamento que salva vidas. E se outras cidades têm, por que é que nós não podemos ter? Né? Então vamos correr atrás. Já temos toda a documentação lá em dias, conversei com o Quintino, com o Wilson, né? Mas nós precisamos cobrar constantemente, porque é visível que aquilo que a gente vai cobrando, ele tem a possibilidade de sair com mais rapidez. Infelizmente, é a política do Brasil, né? Então, se vamos acompanhar cobrando sempre. Vou passar para Álvaro aí antes da... Sim, pois não? Oi, bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por esse momento. Eu não ia falar porque os colegas já falaram tudo o que precisava de gente ouvir, né? Correr atrás do que precisa, mas sempre tem uma indicação que é a maior minha preocupação, que eu sempre, todo dia à tarde eu venho entrando à cidade e eu vejo várias preocupações que a gente tem, que já teve acidente, já teve morte ali naquele lugar. É na entrada da cidade, eu pedi ao prefeito e ele me falou que era a preocupação dele. Era fazer uma pista de caminhada na entrada das casinhas populares até o Bom Retiro. E agora chegou um momento muito bom, muito dele começar essa obra. Pedi ele, a atenção dele, vou conversar com ele também. Quero que resista em ata aí, Derli, por favor. Porque nós limpando essa lagoa aqui agora, está tendo muita terra, Sivaldo, Joil, de todos os vereadores. Tem muita terra saindo, muito bem, pode começar a colocar essa terra ao lado, do lado que ia fazer essa pista de caminhada para o povo ali, para tirar aquele perigo. Porque daqui, quem vem de lá para cá de carro, eu mesmo venho. Tem hora que a gente vê que vai bater numa pessoa, tira de lá, daí vem um carro, não tem como tirar. Porque o foco da luz da cidade foca na gente que vem de lá. Então, bom dele colocar essa terra lá, começar a colocar. Vou entrar em contato com ele ainda hoje também, que eu lembrei aqui agora, eu vi ele limpando a lagoa. Porque tem muita terra saindo ali, já dá para ir jogando lá, para ir dando a largura do asfalto, fazer o acesso de caminhada para o povo. Eu acho que é muito importante isso aí para nós todos, e até mesmo para aquelas pessoas que fazem o seu exercício de caminhada. Só isso mesmo, e agradeço, presidente, ter cedido esse espaço aí. Pois não, vereador. Só concluindo aqui também, eu quero citar, Joilson, sobre vossa fala, sobre as represas, né, Álvaro? Álvaro também vai reforçar isso. Acho que deve ter uns 2 anos, né, Álvaro? Foi ano passado que nós conseguimos que o engenheiro da SERB, né, através da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, estivesse aqui nessas barragens, né, que foi a barragem do Saco, a de Caraíbas, a da Cachoeira, Luiz, e a dos Patos. Então, o engenheiro veio, né, nós acompanhamos tudo lá, ele observou, fez o relatório todo e está hoje na mão da secretária. Então, nós temos que reforçar esse pedido, porque a gente sabe, se conseguir essa recuperação, né, o quanto que vai beneficiar na questão de água. É aquilo e produção também. Então, é aquilo que eu falei, as coisas, infelizmente, só vai funcionando no meio da cobrança. Então, nós temos que reforçar a cobrança mesmo no Estado, pedir ao prefeito, nós, vereadores, também com nossos contatos, né? Porque foi feito, a secretária, Larissa Moraes, inclusive uma grande secretária, né? Nos atendeu bem lá, não foi, Álvaro? Mas a gente precisa de execução, né? Não é só o pedido, não é só o bom atendimento, que faz parte do processo, mas a gente precisa da execução. Porque é o que eu digo sempre, as coisas acontecem aqui no município, são nos municípios, são nas comunidades. E nós somos os políticos que mais têm contato com o povo. O vereador
por ser, às vezes, uma classe, às vezes, tão discriminada nacionalmente, mas é a que mais dá assistência à população, são os vereadores. E nós precisamos, inclusive, também nos valorizar cada dia mais, para que nós tenhamos o valor devido, porque nós aqui estamos ali no dia a dia, ouvindo no celular as demandas do povo, indo nas comunidades, né? Então nós precisamos ser atendidos, porque nós é que temos a cobrança constante vinda do povo. Então, Jair, só para comungar com sua fala, né, sobre essa questão das barragens. Então vamos unir para cobrar, para ver se a gente consegue. São 4 que a gente consegue a recuperação pelo menos de 2 ou de 3, Juarez, Marcelino, né, Juarez? Nós já tivemos lá nas Caraíbas também, várias vezes, uma barragem fácil de arrumar, né, custo barato, que o próprio engenheiro falou. Então, assim, é uma coisa que a água está vindo e indo embora com a obra daquela, né, que pode estar beneficiando na produção e também no momento desse de seca, né, que o município está passando. Álvaro, então, com a palavra, antes da gente ir para a ordem do dia. Nosso secretário, né, que está sempre jogando duro aí. Álvaro é um secretário de grande atuação no município, né, porque está na presença, ele sabe disso, né, que a gente sempre teve esse trabalho em conjunto, mas a gente precisa que tenhamos o apoio para que as coisas saiam do papel. Bom dia a todos, cumprimentar os novos vereadores em nome do presidente da Câmara, Sivaldo Amorim, os que aqui se fazem presente, nosso ex-prefeito Juarez, amigo aí de longas datas, e os que estão acompanhando em casa, e os colegas servidores da Câmara Municipal. Bom, só para esclarecer o que o Joilson falou, é preciso relembrar que o ano passado foram concluídas 142 cisternas, né, que o gestor conseguiu por meio do consórcio Chapada Forte. A gente sabe que é uma quantidade insuficiente, justamente por isso, paralela à construção, a gente estava fazendo um novo cadastramento. Nós, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Hoje nós temos uma lista com aproximadamente 300 pessoas cadastradas que necessitam de cisternas. Pedimos ao governo do Estado a inclusão do município no programa Água para Todos, que é uma parceria do governo do Estado com o governo federal, mas, infelizmente, nos foi respondido que, nesse momento, não há previsão de um novo edital para a construção de novas cisternas, né? Mas a gente continua na cobrança, como o Sivaldo disse. Além disso, é preciso ressaltar que há 2 vereadores aqui da casa, né, que estão fazendo um trabalho paralelo, obviamente, quando eu digo paralelo, é que eu estou dizendo que não partiu da gestão, mas que a gestão apoia, que é a vereadora Tiana e o vereador Sivaldo Amorim. A vereadora Tiana, se eu não me engano, 72 ou 74 cisternas, são cisternas de consumo humano. O vereador Sivaldo Amorim, nós acompanhamos e fizemos um cadastramento, se não me engano também, 76 cisternas para comunidades quilombolas, né? Isso foi acordado com o governo do Estado o ano passado, mas infelizmente ainda não saiu e nós continuamos na cobrança. Fora isso, é preciso ressaltar também que nós conseguimos aí 18 cisternas de 52 mil litros para o programa Cisterna nas Escolas. Inclusive o Mucambo vai ser beneficiado, apesar de já ter água do Zabumbão, a gente sabe que ainda passa, né, por carência hídrica. E Bitiara também assedia o mesmo problema que todos vocês sabem muito bem, com o abastecimento ineficiente da Embasa. Então, há previsão para que as escolas aqui da sede, principalmente a creche, né, que não tem ligação hídrica, também receba essas cisternas. A Lagoinha, né, que foi dita aqui, que de fato o poço, acho que foi a Luizão que falou, né? O poço está com problema, se não me engano, secou, né? A vazão está muito mínima, ele secou. Então, a Lagoinha vai receber, o Caldeirão, Guel, também vai receber uma cisterna, porque a gente sabe que, de fato, para a gente que convive num semiárido, cisterna é uma das tecnologias mais importantes que a gente tem, aliado à limpeza dos tanques, que vocês deixaram aqui muito claro que se faz necessário e de caráter urgente. Né? Urgente, porque, com fé em Deus, a chuva vem cedo. Né? Porque, de fato, nós decretamos estado de emergência devido à estiagem no dia 10 de março. Nós estávamos em pleno período chuvoso e já sofrendo com a escassez hídrica. Então, isso é algo que nos preocupa bastante, né? Porque a água é vida, como todos sabem. E só para reforçar, Sivaldo, nós somos na barragem do Juazeiro, nós somos na barragem da Caraíba, nós somos na barragem aqui na Serra do Mucambo, e no Paramirim, na realidade, são 4, né, porque a barragem da Bela Vista também precisa de reparo.
e há uma também depois da cachoeira, né? Então, nós temos 4 barragens que, infelizmente, precisam de reparo, a gente tem cobrado. Se eu não me engano, foi o ano passado que nós fomos muito bem recebidos, mas não resolveu o problema, né? Então, a gente continua na cobrança para que essas barragens possam ser reparadas, e não foi apenas uma instituição que veio, não. Viu, Sivaldo? Nós acompanhamos 3 instituições do governo estadual, né, 3 técnicos de áreas diferentes, de instituições diferentes, né, que fizeram o relatório e estão aí sendo avaliados desde o ano passado para que as barragens possam passar por reforma, né? Acredito que seja só isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Álvaro. Obrigado pela parceria, sempre também presente nessa casa aqui. Então, nós vamos para a ordem do dia. O projeto de lei número 9, 2025, né, em discussão. Se houver discussão, está aberto aos nobres colegas. Altera a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, como abaixo se indica, e dá outras providências. Em discussão, se houver. Não há discussão. Não. É o Conselho. Isso. Em votação em regime de urgência única. Liberada a votação. Não? Espera aí. Deixa eu processar o quórum aqui. Um instante. Veja aí, por favor, se vai. E o requerimento? Querem votar por aclamação? Deixa eu ver se volta. Então, todos concordam em votar por aclamação? Então, vamos votar. Votação do projeto de lei número 9, de 2025. Quem é a favor do projeto de lei, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 12, 2025.
de autoria do vereador Sivaldo, que solicita a realização de sessão especial, junto com o Centro Professora Maria Helena, para debatermos sobre educação especial no município de Ibitiara e a apresentação de resultados. Quem é a favor, permaneça como está. Aprovado. Agradeço a todos que estiveram presentes, que estão presentes, né, acompanhando a nossa sessão, a todos que nos acompanhou pela transmissão da TV Câmara e a todos que nos acompanhou também pela transmissão da Rádio Macaúbas FM. Declaro encerrada a presente sessão.